Estamos de volta. Hoje nós estamos falando sobre a Páscoa, até mesmo de uma forma meio diferenciada, meio não, bem diferenciada do costumeiro, do que nós costumeiramente falamos, mas assim, uma reflexão importante para entendermos efetivamente o que nos cabe fazer em benefício de nós, em benefício da coletividade. Estamos conversando com André Luiz Ruiz. André, nós tínhamos que ficar aqui muitas horas, eu perguntando para você e você respondendo para mim. Não, nós conversamos, eu aprendo muito com você. É assim, André, aprendi que eu eu quero falar daquilo que eu sinto enquanto eu estou com a pessoa, porque depois que ela vai embora ou que eu for embora não dá mais, né? Então é assim, eu preciso falar que eu sou sua fã, né? Bom, André, vou voltar ainda nessa coisa do um com o outro. Então, você falou pro nosso telespectador, né, do pai em relação ao filho. O que o pai quer passar para o seu filho. Então, eu posso começar a ensinar ao meu filho, ao meu neto, enfim, ao meu sobrinho, enfim, aos jovens, né, a serem um comigo no sentido de, eu vou exemplificar para ele tudo aquilo que eu acredito, tudo aquilo que eu assimilei do comportamento de Jesus, daquilo que me foi passado. Certo? Para ser um ponto mais próximo para chegarmos. Porque quando nós falamos, eu serei como Jesus, as pessoas falam, não, você não, que isso, você é audaciosa. Não. Isso. Essa audácia eu posso ter. Sim. É engraçado isso, Marisilda, que você está falando, porque o telespectador vai entender o que eu quero dizer. Quantas pessoas não conseguem refrear-se no crime ou no vício, exatamente pensando assim, o que será que minha mãe ia pensar de mim se me visse fazendo isso? O que meu pai ia pensar? Meu pai nunca me ensinou isso, então eu não vou fazer. O pai já morreu, a mãe já morreu. Ou então, às vezes, a pessoa fala assim, quando eu era criança, meu pai me ensinou isto, falava sempre essa frase. Então, se ele disse assim, não, é melhor eu não fazer. Tal a influência positiva que os ensinamentos daqueles que nós amamos produzem em nós ao longo de uma vida. A pessoa vai ficar velha e ela vai repetir para os netos dela a frase que o pai ensinou para ela. Exato. Então, quando nós entendemos que a evolução das pessoas se dá através de elos, em que uns dão as mãos para os outros, as gerações anteriores precisam passar boas coisas para as gerações que vêm depois, nós estamos recolhendo os ensinamentos de Jesus porque muitos falaram dele. Porque muitos aprenderam dele e que começaram a viver aquilo, foram vítimas, foram postes incandescentes, foram mortos pelos leões das feras, cantando nos circos, devorados, e isso converteu outros milhares, e assim nós recebemos uma herança de generosidade, que nos demonstra o poder que o bem exerce na vida dos outros. E assim você conseguirá melhorar e ajudará outros a melhorar com o seu exemplo. Não é que nós vamos nos santificar para ter as marcas de Jesus nesta encarnação. Não. É porque tudo aquilo que nós herdamos, nós poderemos passar para os nossos descendentes através da postura, da opinião, da maneira sensata, do bom conselho, mas sobretudo do exemplo de viver dentro desses princípios. E isso produz efeitos na vida das pessoas que nós não temos como avaliar quanto tempo vão durar, no bem ou no mal, se for o contrário. Por isso que é a riqueza da vida. No começo era o verbo, está lá no Gênesis. O verbo é uma palavra que ordena coisas, é o agir que modifica tudo. Toda a criação baseada na vontade, no verbo. Faça-se a luz e surge a luz. Fale para o seu filho, meu filho, faça o bem sempre. Também a ciência moderna está mostrando, através das experiências de Masaru Emoto, que o poder da palavra, o poder do som, modifica a estrutura molecular nas experiências que ele fez com a molécula da água, fotografada em laboratório. Então você imagina o poder da palavra, do bem que você pode externar através da sua atitude, do seu carinho, do seu elogio. Modifica a alma, modifica o que a pessoa sente a respeito da vida.
E então essa é uma excelente oportunidade para que nós ampliemos essas noções de, hoje é o fim de semana que nós vamos comemorar a morte de Jesus. Não, nós temos que dar vida a Jesus, todos os dias. Então, quando você falou lá no programa do Carnaval que a alegria deveria ser o ano todo, hoje nós também podemos falar que esse dar a vida a Jesus através de nós deve ser o ano todo, Sim. André. Como o Natal deveria ser o ano todo. Aquele sentimento de fraternidade, de solidariedade, deveria ser o ano inteiro. Deve ser parte do nosso ser, Isso. parte daquilo que nós somos. Quer ver uma coisa interessante? Pense você, quando foi que você fez alguma oração na sua vida pedindo a Deus por Judas? Pois é. Quando foi? Pedindo a Jesus que o amasse, pedindo a Deus que ajudasse esse espírito. Nós somos de uma religião que fala do perdão, que fala da compreensão do erro alheio. E nós que rezamos a Jesus, quase nunca pedimos por Judas. Pedimos como irmão, porque nós todos somos muito do que Judas é. Se não somos ainda o que Jesus nos diz que um dia seremos, nós já temos em nós muito do que Judas teve. Exato. Então, quando pedimos a Deus por Judas, nós estamos pedindo a Deus por nós, pela nossa preguiça, pela nossa ambição, pela nossa maldade, pela nossa inveja. Pela rebeldia. Pela rebeldia, isso. Então, puxa, que época mais linda a gente pedir a Deus que abençoe esse espírito. Por amor a Ele, por gratidão, para que nós aprendamos a não fazer as coisas que Ele acabou tendo que fazer, porque não entendia direito as coisas, como nós também. Exato, como fazemos hoje também por não exato, entender, né? É. Bom, André, eu acho que essa reflexão vai fazer muita gente repensar, que é o nosso objetivo. Isso mesmo. Repensar nessa data, para que ela perdure, né? Essa forma Sim. de viver, né, André? É uma forma de viver, né, André? Quando Jesus entra em Jerusalém, no domingo de Ramos, os seus discípulos vão gritando na frente, o Senhor está vindo, o Messias está vindo. E os sacerdotes, com inveja, chegam a Jesus, mande os seus discípulos parar de falar esses absurdos. E Jesus diz para ele, se eles se calarem, as próprias pedras falarão. Muito bom. Bom, não é? A Páscoa, que seja essa alegria, não nos calemos. Pois é, eu acho que a gente termina com uma reflexão importantíssima, né, André? Obrigado, Marizilda. Eu que agradeço muito, André, muito. E se você quiser nos escrever, repensar@tvmundomaior.com.br. E se quiser assistir a outros programas, você acessa youtube.com/tvmundomaior ou facebook.com/tvmundomaior. Nós temos um outro encontro no próximo programa. Até lá.